Atenção, este não é um simples vídeo, é uma reviravolta na sua compreensão sobre quem realmente é Jesus. Então segure firme, cidadãos, porque o teu mundo vai te levar a lugares que você nunca imaginou. Chegou a hora de conhecer o Jesus que vai além do convencional. Vamos começar essa jornada juntos. Vem comigo, porque essa é a revelação que vai transformar tudo o que você pensava sobre ele. Então, estão prontos? Paz do Senhor, amados. Meu nome é Gustavo, eu sou teólogo, professor, e hoje estou aqui para mostrar para vocês o Jesus que vocês nunca conheceram. Eu te desafio a conseguir ficar até o final desse vídeo e me falar o que vocês realmente entenderam. Porque hoje em dia, cara, é muito fácil você ir na igreja buscar bênção, buscar profecia, buscar milagre. E na verdade ninguém quer o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Jesus. E eu tô aqui para mudar suas perspectivas. Eu duvido, eu aposto com vocês que não vai ter nem 50% de pessoas que vão ficar até o final desse vídeo. E se você conseguir ficar, parabéns, você já é um vencedor, tá? A palavra de Deus é a prova de que Jesus é o cumprimento das suas profecias do Antigo Testamento. Essas profecias são como pistas que Deus deixou ao longo da história, para que pudéssemos identificar o seu enviado, o seu escolhido, o seu amado. Essas profecias são como peças de um quebra-cabeça, que se encaixam perfeitamente, formando uma imagem nítida e precisa de Jesus. Vamos ver então algumas dessas profecias e como elas se cumpriram em Jesus. Vamos começar pelo seu nascimento. Você sabia que o lugar, o tempo, o modo e a natureza do nascimento de Jesus foram profetizados no Antigo Testamento? Exatamente, milhares de anos antes de Jesus nascer. Veja só, o lugar. Miqueias profetizou que o governante de Israel sairia de Belém. Belém, que é uma pequena cidade da tribo de Judá, e foi exatamente em Belém que Jesus nasceu, como está escrito lá no relato de Mateus e de Lucas. O tempo. Daniel também profetizou que o Messias viria depois de 70 semanas de anos contadas a partir da ordem para restaurar Jerusalém. E foi exatamente nesse período que Jesus veio ao mundo, conforme o cálculo de vários estudiosos. Isso é fato. O modo. Isaías profetizou que o Messias nasceria de uma virgem, que conceberia pelo poder do Espírito Santo. E foi exatamente assim que Jesus nasceu, conforme o anúncio do anjo a Maria e conforme a confirmação de José. A natureza. Isaías profetizou que o Messias seria chamado de Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E foi exatamente esses nomes que Jesus recebeu, conforme o testemunho dos apóstolos, dos anjos e do próprio Deus Pai. Você está percebendo onde eu quero chegar com isso? Cara, Jesus veio bem antes do seu nascimento. A Bíblia lá em Gênesis já estava explicando que viria o Salvador. E tudo o que aconteceu após a queda da humanidade foi preparo para que Jesus viesse. Você acabou de ver alguma das profecias sobre o nascimento de Jesus. Mas há muitas outras profecias sobre sua vida, a sua morte e a sua ressurreição. Vamos ver então alguma delas e como elas se cumprem em Jesus. Vamos continuar pelo seu ministério. Você sabia que o conteúdo, o alcance, o poder do ministério de Jesus foram profetizados no Antigo Testamento? Exatamente, cara. Vamos ver o início da profecia, como foi o início. Isaías profetizou que o Messias seria precedido por um precursor que prepararia o caminho para ele, pregando no deserto, chamando o povo ao arrependimento e anunciando a chegada do reino de Deus. E foi exatamente isso que esse profeta fez. Quem foi esse profeta? Você sabe? Isaías já tinha profetizado que viria a voz que clama no deserto. Isso centenas, milhares de anos antes de Jesus nascer. Ele foi chamado de último dos profetas. Você sabe quem foi ele? Sabe me dizer quem é ele? Comenta aqui nos comentários. E quem acertar, eu vou curtir, vou responder. E depois eu tenho uma surpresa para quem acertar, tá bom? O conteúdo. Isaías profetizou que o Messias seria ungido pelo Espírito de Deus para pregar boas novas aos pobres,
a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados e anunciar o ano aceitável do Senhor. E foi exatamente isso que Jesus fez, conforme o relato de Lucas, que registra que ele leu essa profecia na sinagoga de Nazaré e declarou que ela se cumpriria naquele dia. Olha só que legal, Jesus leu sobre as profecias que ele mesmo estava cumprindo. Sem noção disso? O alcance. Isaías profetizou que o Messias seria uma luz para os gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos, para tirar do cárcere os que jazem em trevas, e foi exatamente isso que Jesus fez. Conforme o relato de Mateus, que mostra que ele curou muitos enfermos, libertou muitos endemoniados e pregou o evangelho ao reino de Deus e aos gentios. O alcance do ministério de Jesus não precisa nem ser mencionado até hoje. Até nos dias de hoje ele alcança... O objetivo é alcançar o mundo. E para isso estamos aqui. O poder. Isaías profetizou que o Messias faria maravilhas, como fazer os surdos ouvirem, os cegos verem, os coxos andarem, os mudos falarem, os leprosos ficarem limpos, os mortos ressuscitarem. E foi exatamente isso que Jesus fez, conforme o relato de Mateus, que resume que o ministério dizendo que ele percorreria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Você tem noção disso, cara? Eu não vou ficar batendo na mesma tecla, tá? Essas são apenas algumas das profecias sobre o ministério de Jesus, mas há muitas outras. Todas elas mostram que Jesus não foi um impostor, um enganador, um falso profeta, ou apenas um simples profeta, porque ele nem entra nessa classe de profeta, tá bom? Jesus é Deus. Ele foi um enviado, um mensageiro, um representante de Deus, ou o próprio Deus. E ele foi o cumprimento das profecias, o cumprimento das promessas, o cumprimento do plano perfeito. Você sabia que o motivo, o modo e o tempo e o resultado da morte de Jesus foram profetizados no Antigo Testamento? Exatamente, cara. Até a morte dele foi profetizada antes. Olha só, o motivo. Isaías profetizou que o Messias seria traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e que o castigo que nos traz paz estaria sobre ele, e que pelas suas pisaduras fôssemos sarados. E foi exatamente isso que aconteceu. Jesus morreu conforme um relato de Pedro, que disse que ele levou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. O modo. Cara, o modo é a maneira mais bizarra, na minha opinião, das profecias. Porque, olha só, Davi profetizou que o Messias teria as mãos e os pés furados, que repartiriam entre si as suas vestes e lançariam sorte sobre sua túnica. Que iam sortear a sua túnica. Que eles dariam fel por alimento e vinagre por bebida. Inclusive, a questão do vinagre tem algo muito mais histórico e cultural que vocês precisam entender sobre o vinagre que deram para Jesus. Para você entender o sofrimento, o que realmente aconteceu naquele dia. Porque é muito fácil falarem pra gente: porque aconteceu isso com Jesus, Jesus foi torturado, levou uma chicotada e morreu na cruz. Mas a gente precisa entender da intensidade do que realmente ele passou. Se vocês quiserem um vídeo sobre isso, contando detalhadamente, eu faço, só vocês comentarem aqui embaixo, tá bom? O tempo. Jonas profetizou que o Messias ficaria 3 dias e 3 noites no seio da terra, e ele ficou no ventre do grande peixe. E foi exatamente esse tempo que Jesus ficou sepultado, conforme o relato de Mateus, que registra que ele morreu na sexta-feira à tarde e ressuscitou no domingo de manhã, cumprindo o sinal de Jonas. O resultado é óbvio. Todos nós sabemos, mas Isaías, há mais de 1500 anos, já tinha profetizado que o Messias veria o fruto do seu trabalho e da sua alma e ficaria satisfeito, que ele justificaria a muitos porque levaria sobre si as iniquidades deles, que ele seria contado com os transgressores, mas intercederia pelos pecadores, que ele prolongaria os seus dias e que veria a luz. E foi exatamente isso que aconteceu. Jesus foi sepultado entre 2 bandidos,
tá? Orou pelos seus inimigos e depois entregou seu espírito a Deus e recebeu os dons para os homens. Essas são apenas algumas das profecias sobre a morte e a ressurreição de Jesus, mas há muitas outras, eu poderia ficar até amanhã aqui citando. Todas elas mostram que Jesus não foi uma vítima, uma tragédia, um fracasso. Ele é um herói, uma vitória, um triunfo. Ele foi o cumprimento das profecias, ele é Deus, tá? E somente Deus poderia cumprir essa missão. Exatamente. Imagina que como se fosse um filme de super-herói, aquele filme de espião 007. Aí tá lá no céu a reunião, todo mundo escolhendo, pô, quem vai pra essa missão aqui? Mas tem que ser alguém que aguenta a pressão. A pessoa vai lá pra terra, não pode pecar, não pode cometer nenhum erro que os humanos estão cometendo lá embaixo, tá? Mas vai ser metade humano, então vai ter metade o pé no pecado, vai ter que voltar com essa metade. Quem vai fazer? Aí Deus olha pro lado, olha pro outro, pô, ninguém vai? Então joga pro peito do Pai, eu vou. O próprio Deus desceu, entendeu? Então agora, gente, chegou um momento crucial, cidadãos do mundo. Agora a bola que está nas suas mãos. O que você vai fazer com esse Jesus revolucionário? Vai ficar na plateia, indiferente, incrédulo, insensível, ou vai mergulhar de cabeça, se render, se maravilhar, se alegrar? Receba esse Jesus com tudo que você é. A escolha é sua, e acredite, ele define o seu destino eterno. Lembra o que Jesus disse? Eu vim para que tenham vida, e a vida em abundância, como está lá em João 10:10. Ele é a ressurreição, a vida, o pão que sacia toda a fome e sede, como está lá em João 11:25 e João 6:35. Ele está te oferecendo a vida verdadeira, plena, eterna, a vida que só ele possui, que só ele pode dar. Que você quer essa vida? Ele quer te dar. Ah, mas você não tem? Ele quer te dar. Ah, mas você não merece? Ele quer te dar. Ele quer te dar a vida que ele merece, que ele pode, que ele faz. Não segundo nossas obras, mas pela graça. Então não procrastine, não deixe para depois, não adie. O tempo é agora, é hoje, nesse exato momento. Receba o Jesus que nunca te apresentaram. Creia no Jesus que nunca te apresentaram. Viva com o Jesus que nunca te apresentaram. É simples assim. Este vídeo que vai transformar suas perspectivas sobre o Jesus que você pensava conhecer. Se gostou, deixe seu like, seu comentário, compartilhe. E é claro, se inscreva para não perder mais nenhuma revelação aqui no teu mundo. Você não é apenas um espectador, você é o cidadão do teu mundo. Um abraço. Fique com Deus, até a próxima jornada. E não se esqueça, quer saber mais sobre Jesus? Temos um vídeo aqui no canal que se chama 40 fatos sobre Jesus. Vai lá, passa mais um momento com ele, tá? Que o Senhor te abençoe e te guarde. E até o próximo vídeo.